totalmente contrário ao ideal de uma justiça no Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, o sistema de justiça deve ser contramajoritário. O que é isso? Deve julgar contra a maioria de ocasião, porque isso é necessário para fazer prevalecer direitos e garantias fundamentais. O Estado democrático de direito se caracteriza pela existência de limites rígidos do exercício do poder. E o principal desses limites são os direitos e garantias fundamentais. Então, os direitos e garantias fundamentais devem ser reconhecidos mesmo contra a vontade da maioria, mesmo contra a vontade de toda a população que estiver na rua, muitas vezes manipulada pelos meios de comunicação, muitas vezes sem informação, deformada pela ausência de informação, mesmo que a maioria da população esteja na rua com tochas acesas, gritando que quer uma determinada maneira de fazer justiça. Então, o judiciário deve julgar contra essas maiorias para fazer prevalecer aquilo que um jurista italiano chamado Luigi Ferraioli chama de democracia material substancial, ou seja, para concretizar direitos e garantias fundamentais. Então, me parece que o debate sobre o funcionamento do sistema de justiça ele anda muito equivocado, ou pelo menos muito condicionado por valores autoritários, o que prejudica a compreensão da função do Poder Judiciário. E muitas vezes atores jurídicos, membros do Poder Judiciário, com medo de contrariar a opinião pública, acabam violando leis, violando a Constituição, achando que assim estariam agradando as massas ou agradando a opinião pública ou, no mais das vezes, agradando a opinião publicada pelos meios de comunicação de massa que atendem a interesses econômicos muito bem identificáveis e facilmente reconhecíveis. Aproveitando exatamente a deixa de você ter falado da mídia, né, que se aproveita dessas situações e desses anseios populares de justiça, é uma coisa até histórica, né, ao longo de toda a nossa história da humanidade, há uma grande movimentação, muitas vezes manipulada pelos líderes daquela época, de fazer as pessoas acreditarem que determinada ação, muitas vezes injusta, na verdade é justiça, né? E dentro disso, eu acho que o lavajatismo, né, conseguiu crescer muito bem, né? Eles conseguiram manipular muito bem esse anseio popular por justiça, né? Você acredita que o lavajatismo é o pai, assim, é o grande responsável pela ascensão desse bolso-olavismo, né? E por consequência desse neofascismo tupiniquim aqui que a gente imagina, ele seria o único responsável ou é um dos? Cara, eu acho que ele é um dos responsáveis e, na realidade, ele é quase mais um efeito do que uma causa. Eu tenho identificado hoje dois grandes movimentos autoritários, dois grandes movimentos vinculados ao crescimento do pensamento autoritário no Brasil. Um é o bolsonarismo, o bolsolavismo, e o outro é o lavajatismo. Os dois andaram juntos porque partilham de vários pontos de vista em comum, de várias premissas em comum. Os dois acreditam no uso da força, acreditam no afastamento de direitos e garantias fundamentais em nome de um valor superior ou em nome de um objetivo pré-determinado. Por isso, muitas vezes, esses dois fenômenos são facilmente confundíveis. Acho também que não são os dois únicos fenômenos que levaram à ascensão do neofascismo no Brasil. Na realidade, da mesma maneira que em Portugal se criou uma geringonça de esquerda para assumir o governo, no Brasil se criou uma espécie de geringonça de direita para derrubar o governo anterior. Então, vários atores, várias pessoas, vários movimentos, vários partidos políticos se uniram com o objetivo de derrubar um projeto político que estava sendo reeleito já há algumas eleições. E um grupo muito heterogêneo, pessoas que dificilmente sentariam num bar para conversar, estão ali unidas com esse mesmo projeto. Inclusive, alguns elementos que poderiam ser identificados como de um centro-esquerda, ou intelectuais que estavam se sentindo rejeitados pelo então governo da presidenta Dilma, etc. Pois bem, esses vários grupos que se uniram para derrubar o governo e para derrubar esse governo aceitaram esse vale-tudo
a começar por um impeachment sem crime de responsabilidade, todos esses grupos, todos esses personagens, todos esses agentes, alguns dos quais, hoje em dia, posam de democratas, estão fazendo discursos contra o Bolsonaro, mas todos esses personagens são responsáveis pela ascensão do neofascismo. Foi para derrubar o projeto do PT, com todos os defeitos e qualidades do projeto do PT, eu não estou entrando aqui no mérito, mas para derrubar o governo do PT, foi necessário se instaurar esse vale-tudo. Foi necessário um impeachment sem crime de responsabilidade. Foi necessário uma longa campanha midiática de demonização de atores políticos, de demonização da esquerda como um todo. Foi necessário dar voz a pessoas que antes eram risíveis, que participavam de programas de variedade na madrugada, né, de televisões de pouca audiência. Jair Bolsonaro, boa noite. Muito obrigada pela presença, sempre muito polêmico. Ele que foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com quase 500 mil de votos. Por não ter, talvez, papas na língua, ele tem milhares de seguidores e inimigos. Eu queria entender um pouquinho mais dessa trajetória, dessa personalidade grande de Bolsonaro. Coloca aí. Foi necessário dar voz, por exemplo, ao Olavo de Carvalho, cada vez mais. Foi necessário defender posições terraplanistas nas mais variadas áreas. Tudo isso foi um movimento, só que alguns desses atores jurídicos hoje estão arrependidos porque acreditavam que conseguiriam, uma vez derrotado o projeto então no poder, conseguiriam assumir o protagonismo, e não conseguiram. Porque a sociedade brasileira, de fato, é uma sociedade autoritária, acredita no uso da força. Logo, um personagem como Jair Bolsonaro foi muito melhor aceito do que os candidatos da elite econômica brasileira. Então, muita gente hoje querendo tirar a cara da foto dos responsáveis pelo neofascismo, mas não, são responsáveis pelo neofascismo. Tanto quanto os bolsonaristas raízes, né? Aquele bolsonarista raiz, quanto o pessoal da Lava Jato. A Lava Jato só foi possível. A Lava Jato é entendida como essa marca, como procedimentos atípicos, como procedimentos em que se violava a jurisprudência pacificada, se violavam leis e procedimentos penais, só foi possível dentro dessa lógica de instaurar um vale-tudo para conseguir novamente retomar o poder político no Brasil. E dentro dessa lógica, o Rubens, essa questão da antipolítica, né, do cidadão brasileiro nos últimos anos ter sido meio que educado por CQCs da vida. Por favor, Genuíno, qual o próximo golpe contra o capitalismo? Senhora, não vou contar. Olha, agora eu acredito que o senhor mesmo, sob tortura, permaneceu calado, porque eu tô te interrogando há mais de 1 hora e o senhor não fala nada. Questões assim, né, de o político, essa figura, o ladrão, o político, né, acho que deixaram muito distante a política da sociedade mesmo, né, do cidadão comum e tudo mais. Virou coisa de bandido a política. E numa dessas, figuras, né, que, como o senhor, né, juízes, o próprio Witzel hoje no estado do Rio de Janeiro, o próprio Bretas também, um pouco uma figura bastante política na minha visão, e claro, o Sérgio Moro. E aí esses viraram a solução, né? Porque a sociedade entendeu que o julgador é quem está acima do bem e do mal. Como é que o senhor enxerga isso? Algumas questões interessantes, né? Porque o sistema de justiça se tornou uma arena política, uma arena da luta política. E político todos somos, né? Alguns não têm consciência disso, mas quem atua na vida pública, em qualquer função, quem está na arena pública, todos nós somos políticos. Alguns juízes enveredaram para um lado político-partidário, né? Resolveram abraçar partidos políticos e posições político-partidárias, o que, aliás, a Constituição da República veda. Agora, esse mecanismo de demonização da política e de apresentação de um salvador da pátria, que seria um antipolítico, um político antipolítico, é um mecanismo que não foi criado aqui no Brasil.
né? Se a gente pegar a campanha do Trump, é rigorosamente isso. Ele se apresentava como antipolítico, que não devia nada nem ao Partido Republicano, o partido dele, nem ao Partido Democrata. Ou seja, aqui no Brasil a gente acabou copiando, em certa medida, essa política que foi pensada lá nos Estados Unidos por pessoas muito mais inteligentes do que esses que estão hoje direcionando a comunicação e a política das redes sociais do nosso presidente. Quer dizer, você tem ali o Bannon, você tem uma série de intelectuais da direita ou da extrema-direita norte-americana que desenvolveram uma série de técnicas que passam por isso, pela demonização da política. Porque a demonização da política é condição de possibilidade para a instalação da pós-democracia, para a naturalização do absurdo que se segue dentro da lógica neoliberal. Então, a gente tem que acreditar que nada é possível, que todo político é igual, que não é possível mudar, que as coisas são assim e vão continuar sendo assim. Porque se as pessoas acreditam nesse caráter natural do modelo neoliberal, nesse caráter inevitável do modelo neoliberal, as coisas vão continuar sendo assim. Então, surgem essas figuras, às vezes, como o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, Erdogan, dentre tantos outros, figuras que se apresentam como figuras fortes que vão usar dessa força para resolver os mais variados problemas em detrimento da política tradicional, que é uma grande balela. Trump sempre esteve envolvido com a política, Bolsonaro, deputado há mais de 30 anos, mas eles se vendem, se apresentam como antipolíticos para ter uma marca diferencial. Isso é uma coisa genial do neoliberalismo, entendido como racionalidade, como normatividade, como imaginário. Ele se apresenta de múltiplas formas. Ele se mostra adequado a várias ideologias, a vários contextos. Então, nós podemos apresentar uma resposta neoliberal autoritária para os problemas gerados pelo neoliberalismo clássico. E depois vamos apresentar uma resposta neoliberal clássica para os problemas gerados pelo neoliberalismo ultra-autoritário. E ficam se revezando, e para os detentores do poder econômico isso é ótimo, porque eles estão sempre sendo atendidos nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus projetos. Hoje, a gente pode dizer claramente que para o dono do dinheiro, para o super rico, para o titular do poder econômico, a presença do Bolsonaro é igual, por exemplo, à presença do Fernando Henrique, que é igual à presença do Collor, ou nos Estados Unidos, que não há muita diferença para o titular do poder econômico entre o Clinton e entre o Trump, ou entre o Bush, Obama e Trump, na medida em que sempre os titulares do poder econômico estão tendo as suas demandas, os seus pleitos atendidos. E esses não políticos, esses antipolíticos, na realidade estão fazendo a mais velha política possível, com grandes toques, com grandes grãos de populismo, daquele populismo mais feroz, né? Uma ausência de mediação entre o eleitor, entre o cidadão e o governante. Então, não há nada de novo, né, nesse mecanismo de demonizar a política, de apresentar antipolíticos. Talvez a questão de figuras do judiciário se apresentarem como candidatos, se apresentarem como esse salvador da pátria, seja uma característica nossa aqui, mas nem é tão nossa assim. Em alguns outros países também figuras do judiciário foram para a política, e sempre com esse discurso de lei, ordem, de agora sim uma pessoa de fora da política vai fazer prevalecer a lei, vai colocar o país em ordem, e normalmente essas promessas sempre acabam frustradas, e não raro essas figuras acabam também demonizadas e jogadas na lata de lixo da história. Doutor, é comum a gente ouvir que uma grande crise, né, como essa pandemia do coronavírus, abre espaço para uma oportunidade de progresso e evolução da sociedade, né, que ela incita questionamentos por parte da maioria da sociedade. E eu queria saber do senhor se o Estado Democrático de Direito atual do Brasil tem a capacidade de evoluir nos moldes da nossa própria Constituição de 88, ou se a gente precisa realmente pensar, né, numa revolução
considerando essa expectativa de uma nova ordem pós-democrática, né, que você fala no seu livro. Dá para fazer do jeito que a gente está hoje ou a gente tem que